Olá pessoal, aqui diretamente do Castelo de Guimarães, onde surgiu Portugal. Estamos dando continuidade ao quarto vídeo sobre protídeos dentro da aula de macronutrientes do curso da cadeira de nutrição e dietética, noções básicas, né, de nutrição e dietética para os cursos de técnico de enfermagem. Bem, então das proteínas nós já dissemos praticamente tudo: classificação, definição, relação com peptídeos e aminoácidos, classificação dos peptídeos, dos aminoácidos, vimos o que é essencial, não essencial, vimos a importância deles, cada um deles, importância genérica, é claro, vimos as fontes, vimos como que a gente consegue extrair dos alimentos esses peptídeos, né? E vimos como que ele cai na corrente sanguínea. Agora, e o que acontece com eles uma vez na corrente sanguínea? Agora vamos, nesse vídeo, para finalizar, vamos falar sobre a regulação hormonal deles, quais são os hormônios que têm relação com as proteínas, né? E peptídeos, aminoácidos em si. E vamos ver também o excesso e a falta de consumo de proteínas com as possíveis consequências. Então vamos lá. O indivíduo, os hormônios que interagem aí, existem hormônios que favorecem a síntese de peptídeos e proteínas a partir de aminoácidos essenciais e não essenciais. Então ela vai sintetizando, são os hormônios anabolizantes. Aí nós temos a insulina, nós temos o hormônio do crescimento. São hormônios que têm a finalidade de fazer anabolismo proteico. A testosterona, os hormônios sexuais masculinos representados pela testosterona, mas também a progesterona e principalmente estrogênios, hormônios ovarianos, têm essa capacidade também. Os hormônios ovarianos, eles produzem menor capacidade quando comparado aos anabolizantes masculinos, né? A testosterona e estrogênio têm capacidade de anabolismo, de estimular a produção de proteínas e de peptídeos, porém a testosterona muito mais. E aí isso fica mais evidente quando você envelhece, porque o final a partir da segunda metade da menopausa, a mulher perde a capacidade de produzir hormônio ovariano. O homem reduz a capacidade de produção da testosterona, dos androgênios pelos testículos, mas entra na velhice, naquela parte centenária de mais de 80 anos ainda produzindo. Então ele já tem um hormônio que induz a produção de proteína de maneira mais intensa, mais intensiva, e ainda continua com ele toda a vida. Por isso que a massa muscular masculina, quando sofre os mesmos estímulos, ela é maior, né, do que da mulher. E no envelhecimento isso fica mais marcado, podendo até perder massa muscular se não tiver determinados cuidados, como nós vamos ver na fisiologia ao longo do ano aí. Vamos voltar a essa temática e vamos aprofundar. Bem, da mesma maneira que nós temos hormônios que favorecem o anabolismo proteico, ou seja, a produção de proteína e de peptídeos a partir de aminoácidos, nós temos também os que favorecem o catabolismo proteico. Ou seja, a gente absorve aminoácidos, mas a gente fabrica proteínas. E tem proteínas que são quebradas e faz o trajeto contrário, vira peptídeo e aminoácido. E aí não é um processo digestivo, que o processo digestivo é lá no tubo digestivo. É um processo do metabolismo em si. E aí os hormônios que favorecem, que ativam enzimas e que fazem a destruição, a quebra das proteínas orgânicas em peptídeos e dos peptídeos em aminoácidos, são os hormônios catabólicos proteicos. Aí nós temos o glucagon, nós temos o glicocorticoide como os que têm maiores poderes catabólicos proteicos. Então eles, no que se refere aos aminoácidos, eles são contrários à insulina. Enquanto a insulina quebra, eles reduzem, né? Então eles são catabólicos proteicos. Então
o excesso de glicorticoide numa pessoa estressada, que é o hormônio do estresse, que prepara o metabolismo para o estresse, já saberá que o indivíduo, se for uma coisa muito violenta, poderá ter o catabolismo proteico acentuado. Também aprofundaremos isso na fisiologia, na anatomofisiologia, em aulas vindouras. Para fechar, nós temos também uma ação que pode impactar o organismo através da ingesta. Tem pessoas que ingerem um nível de proteína muito baixo, tanto animal quanto vegetal, né? Muito baixo. Quando a pessoa só come vegetal e não come de maneira equilibrada, ela pode ter prejuízos qualitativos em certos aminoácidos. Isso pode prejudicar qualitativamente a produção de certos peptídeos orgânicos e proteínas orgânicas, não como um todo. Mas quando a pessoa não come nada, nem de animal, nem vegetal, ela pode ter uma deficiência de proteína, especificamente de proteína. Isso é notado em crianças geralmente do meio rural, muito mais do que pelo menos no nosso meio, no Brasil, mais no rural do que nas grandes centros, em que crianças são desmamadas precocemente, antes dos 6 meses de idade, ou até amamentaram aos 6 meses, mas depois foram desmamadas. Então primeiro teve um desmame, ou precoce, ou dentro do tempo certo, mas houve um desmame. E ao invés da criança se alimentar, se é precoce, com fórmulas lácteas, que nunca vão chegar aos pés do leite humano, né? A gente já viu que o leite humano até ajuda a amadurecer o intestino, nunca vão chegar sob o aspecto. Mas, se você não tomar fórmulas lácteas com proteínas balanceadas, a criança pode começar a ter deficiência quantitativa e qualitativa de proteínas, de aminoácidos. Isso acontece quando há mães que, por exemplo, por falta de dinheiro, por falta de orientação, além de desmamarem a criança, dão água, farinha e açúcar. Então faz uma papa de água, farinha e açúcar e alimenta, a criança vira uma farinácea. Ela tem calorias, às vezes tem até calorias demais, ela não falta caloria, como acontece na maioria das desnutrições, mas ela não tem proteína nenhuma. Não é aquele vegano que foi mal orientado, que não está comendo, né? E aí falta qualidade de algumas coisas, né? Não estou dizendo que o vegano não tem a qualidade, mas ele tem que saber o que vai comer, né? É isso que eu estou dizendo aqui. Tem que saber mexer para não faltar qualidade, mas ele nunca vai faltar quantidade geral. Aqui não, ele falta qualidade, falta quantidade. E aí a criança, ela vai ficar inchada, né? Com a proteína, a gente falou lá no primeiro vídeo, que ajuda a trazer água de volta para o vaso, quando a água sai pelos capilares. A gente vai desenvolver isso melhor em aulas de fisiologia. Então ela vai ficar inchada, cheia de... a pele vai ficar toda manchada, o cabelo vai ficar quebradiço, unhas quebradiças, o cabelo vai ficar claro, não chega a ficar branco, mas ele fica com uma cor meio de palha ou avermelhada, ele fica claro, não importa a origem racial da criança, ela vai ficar dessa maneira. E vai ficar meia largada, né? Só se você mexer com ela, ela se irrita, só ela fica lá largada. Aí o nome dessa tipo de desnutrição, em que predomina a desnutrição de proteínas e não de calorias, é o Kwashiorkor. É uma palavra do dialeto Ge de Gana, que significa a doença do filho mais velho quando nasce o filho mais novo. E por que eles chamam isso? Porque a criança nasceu, a mãe está amamentando. Não usa métodos contraceptivos e engravida logo, né? Porque a amamentação reduz a possibilidade de ovulação, logo de fecundação e de gravidez, mas à medida que as semanas vão passando, essa redução vai caindo, tem que usar um método anticoncepcional. Aí eles não usam, acabam engravidando, e aí quando vai parir, para de amamentar aquele bebê para amamentar o outro, e aí o bebê dá o quê? Como são pobres, uma mistura de papa de farinha com água, e assim vai. E aí o bebê, o segundo, ainda não é o suficiente para fazer outros tipos de alimentação que ele possa tirar proteína, se é que ele vai ter esses outros tipos de alimentações, e aí ele passa a ter um Kwashiorkor, que é a doença do filho mais velho quando nasce o filho mais novo.
né? O Kwashiorkor, ele como se chama a desnutrição proteica, aí que está marcada a deficiência de proteína. Enquanto com a que está marcada a deficiência de calorias é marasmo, a que tem as duas, quem tem as duas, come pouca proteína ou nenhuma, come essa papa, mesmo até a papa pouco. Aí tem o marasmático, o Kwashiorkor marasmático, mas aquele que só é deficiência proteica, que é o farináceo, é o Kwashiorkor. E tem também aquele que rotineiramente come muita proteína, não importa se é animal, vegetal, mas principalmente animal, come muita proteína, muita proteína, muita proteína. Isso pode sobrecarregar o rim, né? Porque a gente viu que guarda pouco aminoácido, o que não der vira açúcar, ou vai virar gordura, e o resto vai ter que ser destruído para, né? Então os aminoácidos vão virar ureia, e essa ureia vai ser excretada principalmente pelo rim. E a excreção de ureia de bases nitrogenadas, pondo em excesso, para não acumular no sangue, vai precisar que isso force o rim a funcionar. E aí a gente tem que dar um adicional de líquidos, né? Um adicional de líquido para que o rim dilua aquelas bases todas, para não comprometer a função dele e levar até uma disfunção renal dado pelo excesso. É claro que o excesso não é assim, você um dia meteu o pé na jaca, foi para o churrasco, comeu carne até dizer chega. Eu estou dizendo excesso o dia inteiro, né? Todos os dias, quase todos os dias da semana vai fazer esse problema. Isso é que explica, por exemplo, mães que davam mamadeiras para as crianças e não seio humano, seio materno, usar água complementar na dieta. A pessoa toma água, dá água para o bebê, uma água filtrada e fervida. E o bebê que toma só seio leite materno, ele não precisa dessa água complementar, porque se um dia ele precisar de mais água, porque foi um dia mais quente, ele gastou mais, ele vai querer mamar mais, e está compensado. Agora, quem usa leite de vaca, leite de cabra, você já viu em um mês o quanto que um ser humano cresce, o quanto que um bezerro cresce? Dá para perceber que o bezerro vai precisar de muito mais proteína no leite da vaca do que o humano no leite humano. Então, quando você dá o leite da vaca, você está levando esse excesso de proteína que não será recuperado, né, que não vai ser usado, aqueles aminoácidos todos, mesmo que faça a digestão. Então precisa ser eliminado sob a forma de ureia, né? Então ele precisa beber água adicional, porque ele não iria no leite humano ter aquelas bases nitrogenadas todas, aquela ureia toda. Então ele vai precisar de um líquido adicional para poder excretar aquela ureia, senão ele pode sobrecarregar e produzir lesões renais. A necessidade tanta de ureia sair é tão grande, tão grande, tão grande, que quando o paciente tem insuficiência renal e não fez diálise, hemodiálise, está no processo ainda que não fez o diagnóstico, ou por algum motivo não fez, ele passa a ter um hálito que a gente chama de amoniacal, porque a ureia sai pela saliva, numa quantidade insignificante, mas aí aumenta a quantidade, se não está saindo, e aí as proteínas, as enzimas, as bactérias, a flora bacteriana vai agir sobre essa ureia e degrada. E aí quando degrada a ureia, dá aquele cheiro amoniacal, porque aí libera amônia, que é um material volátil. E aí você fica com o cheiro de mijo velho na sua boca, com a halitose de mijo velho, porque quando a gente mija num dado local e a urina envelhece, as bactérias daquele local vão degradar a ureia, que está ali na urina, em amônia. Aí sai aquele cheiro, que a urina tem um cheiro sui generis. O que é cheiro sui generis? Uma urina recentemente emitida, ela tem cheiro de urina sui generis. Mas uma urina velha, ou uma pessoa com insuficiência renal que vai ficar cheia de ureia na boca, e aí essa ureia vai ser degradada pelas bactérias da boca, as bactérias normais. A urina velha, onde você mije, vai ficar lá sendo degradada. Ou quando você tem uma infecção urinária, que tem muita bactéria que já sai degradando a ureia lá na bexiga, você tem um cheiro de urina velha, que é o cheiro de amônia, que ela é liberada, né? Então a gente vai, né, você vê a importância da insuficiência renal, do rim, para a eliminação dessas bases. Então aumentou o consumo, para não ter problemas de lesão renal, fatalmente
teremos que ingerir líquidos. E também no indivíduo com insuficiência renal, que está fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, também vai ter que entrar numa dieta adequada e de fontes proteicas para não sobrecarregar esse rim, né? Para conseguir sair essas escórias pela diálise ou pela hemodiálise. Mas também não pode restringir, senão você começa a fazer catabolismo proteico. Então, a função aí do profissional de nutrição vai ser muito importante para que ele nem sobrecarregue mais ainda o rim doente ou acumule essas bases, esse lixo, porque, né? E porque tem um limite para você limpar por hemodiálise ou diálise peritoneal. E também não pode simplesmente, não coma nada, porque você vai começar a ter problemas com Kwashiorkor, né? Inclusive com perda de massa muscular. Bem, da parte de macronutrientes, né? De proteínas, de peptídeos, era o que tínhamos que falar. Essa aula será complementada, esse tema, melhor dizendo, será complementado em breve pela anatomofisiologia, quando vocês estudarem a anatomofisiologia do aparelho digestivo, a parte de fisiologia do metabolismo e a anatomofisiologia do sistema endócrino. Essa temática voltará novamente com aprofundamentos que serão feitos lá. Beleza, pessoal? Bem, com essas imagens aqui de Guimarães em Portugal, do norte de Portugal, eu me despeço de vocês. Um grande beijo aí no coração de todos.